Bom, para contar a história do judô, o caminho suave, que é o significado da palavra, que também pode se traduzir como caminho da suavidade, eu tenho que contar a história do pai do judô, o mestre Jigoro Kano. Kano, para os mais íntimos, nasceu em 28 de outubro de 1860 em Mikage, Japão. Ele era filho de um cara casca grossa chamado de Jirosaku Mareshida Kano, que era funcionário da Marinha Imperial e samurai, que seguia à risca os mandamentos e os valores do Bushido e também era praticante, obviamente, por ser samurai, de várias artes marciais, entre elas o jiu-jitsu. Mas mesmo assim, um pouco estranho, né? Mas mesmo o seu pai sendo militar, casca grossa, não, meu filho vai ser lutador. Eles quiseram, tanto o pai quanto a família, que o filho seguisse ou uma carreira diplomática ou política. Mas o próprio Jigoro Kano optou por fazer magistério. Kano, ele tinha um estereótipo meio, vamos dizer assim, nerd, vai, a palavra que eu achei aqui, tipo baixinho, magrinho, de óculos, tipo de personalidade bem marcante, distinta. E ele sempre teve um físico bem franzino. Isso é meio estranho, né? Novidade. Tipo, todos, falando de Funakoshi e de Hélio Gracie, os dois também tinham físicos bem franzinos assim. Funakoshi é o pai do karatê, né? E o Hélio no jiu-jitsu. Então parece que é meio uma coisa deles, assim, né? Mas eu acho que Kano ganhava tanto de Gishin quanto do Hélio, porque Kano ele tinha somente 1,50 m de altura e ele pesava apenas 48 quilos. É, meus amigos, apesar de Kano amar esporte desde cedo, ele não conseguiu ingressar em nenhum deles por causa da sua fragilidade, né? E porque também na época os técnicos eles faziam, tipo, eles eram bem exigentes aí quanto a isso aí. Sendo assim, os próprios pais de Jigoro Kano enviaram ele para Tóquio com apenas 11 anos para ele aprender inglês. E Jigoro Kano gostou muito, se dedicou, se aprofundou no inglês e se tornou professor do idioma e também tradutor. E até mesmo depois ele abriu a sua própria escola, que foi chamada, se não me engano, de Kobukan, e essa escola ficava situada mesmo em Tóquio. Mas depois de um tempo, quando o Kano fez 16 anos, ele incorporou um pouco e tentou seguir novamente para o lado dos esportes. Aí ele começou a praticar ginástica, remo, beisebol. Porém, mesmo assim, ele era muito frágil ainda. E por isso, vamos dizer assim, que o Kano passou por uma espécie de bullying na época da escola. Então, por livre e espontânea vontade, ele decidiu ir treinar jiu-jitsu e ele começou as suas aulas com o mestre Teinosuke Yagi. E em 77, 877, né, Jigoro Kano ele se mudou para a escola do mestre Hashinosuke Fukuda, que morreu infelizmente cedo. E o seu próximo mestre foi Masatomo Izu, que também morreu cedo. Aí Kano ficou sem mestre, mas ele continuou treinando todos os dias intensamente por conta própria. E ele tinha, né? Quando ele tinha como treinar, não só pelas técnicas que ele tinha aprendido, mas também Kano herdou aí todos os arquivos dos seus antigos mestres. Então, quando ele se viu sem mestres, ele deu continuidade aos seus treinamentos. Mas ele sabia que era indispensável ele ter um mestre. E então ele procurou e achou o mestre Tenotoshi Libuko na escola de Kitoryu, que era uma escola que tinha um estilo totalmente diferente do que ele já havia treinado. Essa escola treinava-se com armadura e isso foi extremamente importante para o nascimento do judô, porque Jigoro Kano ele pegou uma bagagem enorme, treinando vários estilos diferentes, o que fez com que ele unificasse muitas coisas e criasse da melhor forma, né, com todo o conhecimento que ele tinha adquirido para poder criar várias técnicas do judô. Em fevereiro de 82, Jigoro Kano, em 1882,
Jigoro Kano inaugurou a sua primeira escola, que foi denominada de Kodokan. Era um instituto do caminho da fraternidade. Se você é judoca, já escutou falar, certamente. A Kodokan, ela ficava localizada no segundo andar de um templo budista, que ficava num bairro de Shimoya, em Tóquio. E lá era um ambiente muito pequeno, eles só foram ter o primeiro aluno em 5 de junho. E esse aluno, inclusive, tem relatos dele, o nome é Tomita. E depois vieram mais alguns alunos que também estão descritos, que é o Higuchi Arima, Nakajima Matsuoka, Amano Kai e o famoso Shiro Saigo. As idades desses alunos eram de 15 e 18 anos. Kano albergou-se e ocupou-se deles como se fosse um pai. Bom, mas foi muito difícil para Jigoro Kano nesse período. Muitos sabem que esse período do Japão foi um período super complicado. Alguns anos depois nós tivemos Segunda Guerra Mundial, as guerras de colonização do Japão. Então foi ali no estreito. A academia que Jigoro Kano dava aula era uma academia bem pequenininha, ela tinha apenas 20 metros quadrados. E mesmo assim a escola prosseguiu sendo como uma escola ícone, célebre. E depois de algum tempo, Jigoro Kano começou a ser bem conhecido, né? Começou a subir na sua carreira como mestre de judô, né? Como lecionador da arte do caminho suave. E Jigoro Kano começou a dar algumas conferências. E teve uma conferência que ele deu que marcou muito as frases que ele disse. Gerou algumas polêmicas até essa conferência, esses dizeres dele. E eu anotei aqui e vou ler para vocês, tá? Da forma que está escrito, sem tirar nem pôr. Jigoro Kano disse assim, em uma das suas conferências: eu estudei Jiu-Jitsu não somente porque eu achei interessante, mas também porque compreendi que seria o meio mais eficaz para a educação do físico e do espírito. Porém, era necessário aprimorar o velho Jiu-Jitsu para torná-lo acessível a todos, modificar seus objetivos, que não eram voltados para a educação física ou para a moral, nem muito menos para a cultura intelectual. Por outro lado, como as escolas de Jiu-Jitsu, apesar de suas qualidades, tinham muitos defeitos, concluí que era necessário reformular o Jiu-Jitsu, mesmo como a arte de combate. Quando comecei a ensinar o Jiu-Jitsu, estava caindo em descrédito. Alguns mestres desta arte ganhavam a vida organizando espetáculos entre seus alunos por meio de lutas, cobrando daqueles que quiserem assistir. Outros se prestavam a ser artistas da luta, como profissionais lutando contra lutadores de sumô. Tais práticas para mim eram desagradantes, prostituíam uma arte marcial e isso me repugnou. Eis a razão de ter evitado o termo Jujutsu e adotado o do Judô. E para distingui-lo da academia Jikishin-ryu, que também empregava aulas com o termo de Judô, eu denominei a minha escola de Judô Kodokan, apesar de soar um nome um pouco longo. Bom, tendo em vista isso, muitos mestres de judô não gostaram dessa colocação de Kano, mas ao mesmo tempo ele estava sendo totalmente sincero e verdadeiro, né? É claro que depois o jiu-jitsu passou por muitas outras reformas até se tornar o que é hoje. Inclusive o que se tem de jiu-jitsu conhecido por vocês, que é o jiu-jitsu brasileiro, é bem diferente do jiu-jitsu raiz, do jiu-jitsu que se formou no Japão, né? O jiu-jitsu que era o jiu-jitsu do Konde Koma. Bom, tendo em vista isso, Kano aperfeiçoou várias técnicas do jiu-jitsu e criou várias técnicas de amortização, queda, entrecombate, ataques com as mãos e pés. Ao contrário do que muita gente pensa, o judô ele utilizou sim no início técnicas que utilizavam soco, chute, e inclusive também kata. Porque o judô, o jiu-jitsu também, sofreu várias influências naquela época. Várias. E a maioria das artes marciais que saíram do Japão, elas meio que, cresceram junto.
Sabe, o Kobudo cresceu junto do Karatê praticamente na ilha de Okinawa. O Jiu-Jitsu, né? Já o Jiu-Jitsu, juntamente com o Ninjutsu e a arte dos samurais e o Budô, então tudo muito se influenciou. Então, existiam vários movimentos que eram utilizados antigamente que hoje foram descontinuados. Inclusive o judô sofreu aí uma grande, vamos dizer assim, um grande impacto do karatê, e o karatê um grande impacto do judô. Kano treinava karatê, treinava muito e treinava com Gishin Funakoshi, que era grande amigo de Jigoro Kano, que inclusive Kano ajudou o crescimento do karatê. Foi graças a Kano, entre aspas, que Gishin Funakoshi foi introduzido na sociedade em Tóquio e o karatê conseguiu ser melhor divulgado. E foi depois Gishin que ajudou Kano depois que ele tinha morrido, orou pelo judô, ajudou de certa forma em alguma parte o judô. Então todas as artes se influenciaram ali. Então existem coisas que podem soar estranhas, mas que antigamente era desse jeito. Depois, algumas dessas técnicas, né, elas então são técnicas que ainda existem, mas são técnicas que fazem parte somente da defesa pessoal do judô. É um treinamento específico, à parte. Talvez na sua academia existam aulas de defesa pessoal no judô, às vezes não. Por exemplo, na academia que eu treino jiu-jitsu, existem aulas de judô, mesmo não tendo que pagar para fazer judô. A gente tem um dia na semana que é só queda, é só aulas supervisionadas por um professor de judô. Embora a gente tenha várias técnicas que sejam mais eficazes para nós numa competição de jiu-jitsu, de submission ou com o seikimono, existe lá um grande mestre de judô que supervisiona e que passa vários movimentos de judô que, cara, é gratificante. E tem nossa parte também de defesa pessoal no jiu-jitsu, que também é treinada. Nós treinamos também a parte de defesa pessoal, desarme, entre outras coisas. Então a academia é mais completa, assim, ou seja, o professor gosta de passar essas coisas. O resto da semana é só o treinamento mesmo. Mas é importante você saber se a sua academia onde você está treinando judô oferece esse tipo de treino. É o Goshin Jutsu, que é a parte de defesa pessoal do judô. Se informa com seu mestre. Bom, Kano, ele tem algumas coisinhas que vale falar dele também. Ele era uma pessoa muito calma, tranquila, muito ligado à cultura. Ele era uma pessoa que pode dizer assim, muito inteligente. Kano, além do japonês, sua língua materna, ele falava inglês, ao qual ele foi professor e tradutor. Também falava francês, alemão e espanhol. Ou seja, além de criar o judô, ele ainda era poliglota. Infelizmente, Kano morreu em 4 de maio de 1938, e morreu tranquilo, sabendo que o judô estava bem encaminhado, ou seja, o judô, amor da vida dele, já tinha criado asas e alçado voo. Bom, o judô passou por várias épocas de decadência. Quando aconteceu a restauração Meiji, foi a grande reforma que o Japão teve, e sofreu mudando para sempre toda a história dos japoneses, né? Essa restauração, que incluiu a proibição do uso das espadas para os samurais, a decadência de toda a classe também dos samurais, a decadência dos ninjas, assim como a queda do jiu-jitsu, obrigando grandes mestres a procurarem empregos formais, já que ser professor naquela época era tido como um emprego informal, para ter o que comer. Existiram guerras e conflitos e tudo influiu para que o crescimento das artes marciais tivessem quedas e ascensões graças aos problemas, né, e as mudanças da nação Japão. O judô ele também tem a sua história no Brasil, e a história aqui no Brasil começou com o mestre Takahura, ou o Takagi. Ele ensinava arte marcial em São Paulo. Ele tinha uma escola que era localizada na conhecidíssima rua
Brigadeiro Luiz de Farias. E também tinha Conde Koma, que lecionava judô e jiu-jitsu em Porto Alegre e em alguns outros estados, né, fazendo seminários. Mas todo mundo sabe que foi quando ele foi para o Pará e conheceu Gastão Gracie, que eles viriam juntos, que Gastão, né, viria a aperfeiçoar, aprender o jiu-jitsu com o Koma e aperfeiçoar para o jiu-jitsu brasileiro, que é o que se conhece hoje. Em 1º de maio de 31, Vuzu Abematsu organizou um torneio de judô em Araçatuba, São Paulo, e o evento contava com outras artes marciais como boxe, wrestling, entre outras. E isso deixou o judô mais conhecido ainda aqui no Brasil. E em 1933, o judô ganhou uma grande crescente no Brasil por causa da imigração japonesa, que cooperou para o grande crescimento da arte aqui no Brazuca. Bom, todos os torneios passaram a acontecer em várias partes do Brasil, fazendo com que a arte ganhasse cada dia mais adeptos. Em 64, em Tóquio, aconteceu a primeira Olimpíada, ao qual o judô participou, mas ele só começou a participar de todas as Olimpíadas apenas depois de 1972. Poucos anos depois, o judô já fazia parte de todas as Olimpíadas. Bom, galera, vamos falar um pouco de graduação. Lembrando, sempre a graduação foi tirada do site da Federação Brasileira de Judô e a graduação da Europa foi tirada do site da Federação Europeia de Portugal. Tá? Site da União Europeia, é um site da União Europeia que abrange vários países, né, os 28 países da União Europeia, que adotam esse estilo de graduação. Mas o site que eu vi é o site que deu acesso a essa graduação, o site da Federação de Portugal, né? Então, Federação de Judô de Portugal. Aí você procura .pt que você vai achar aí o site que contém as graduações. E desse site você consegue entrar também em outros países. Bom, aqui no Brasil as faixas elas funcionam da seguinte forma: branca, cinza, azul, amarela, laranja, verde, roxa, marrom e a preta. No judô existe um esquema um pouquinho diferente de outras artes marciais, assim como também do jiu-jitsu. O judô, a cinza, assim como também no jiu-jitsu é considerada uma faixa para menores de 16 anos. Então, se você já é maior de 16, provavelmente você não pegue faixa cinza. Mas também isso varia de academia para academia. Mas o comum mesmo é que você não pegue a cinza. A cinza é apenas uma transição para quem ainda não é maior de 16 anos, certo? O tempo de exame varia também de academia para academia. Você pode fazer um exame de 6 em 6 meses, você pode fazer um exame de ano em ano, você pode fazer o exame de 1 ano e meio em 1 ano e meio. Aí eu não sei, depende muito de onde você treina, mas o que é passado até pelo site da federação é que em média se leva em torno de 1 ano para que cada graduação seja passada. É claro, isso depende muito também se você já não treina outra arte marcial que se assemelhe com o judô, por exemplo, um wrestling, uma greco-romana, uma luta livre, né? Um submission ou até mesmo um jiu-jitsu. Eu, por exemplo, antes de entrar no judô, eu já tinha aí 4 anos de jiu-jitsu e eu já estava na roxa no jiu-jitsu quando eu entrei no judô há uns 8 anos atrás, mais ou menos. E eu passei direto da branca, né, para laranja, por causa das técnicas
de chão, que eu já dominava praticamente todas, e porque na minha academia também já tinha bastante treino de luta em pé, né? Ou seja, de técnicas de projeção. Mas eu não optei por pegar a faixa preta, porque a faixa preta ela também passa por um sistema um pouco diferenciado. Ou seja, para que você se torne um faixa preta de judô, você tem que passar por um exame que, no caso, no meu aqui, é feito aqui em São Paulo, né? E custa em média aí, se eu não me engano, 2.000 e alguma coisa, pessoal, para você poder fazer o exame. Então você tem que pagar esse valor para você poder fazer o exame, né? E ser um faixa preta federado. Bom, depois que você pega a faixa preta, caso você opte por pegar a faixa preta, você tem aí os DANs, né? Que são graduações que você vai recebendo na sua faixa ao longo dos anos. Você conta com o primeiro Dan, que é chamado de Shoudan, segundo Dan, que é o Nidan, terceiro Dan, Sandan, quarto Dan, Yodan, ou Shidan também, quinto Dan, que é o Godan, e a partir do sexto Dan até o oitavo, você muda já a cor da faixa. Ela passa a ser faixa vermelha e branca, que seria o sexto Dan, Rokudan, o sétimo Dan, Nanadan, ou Shishidan, e o oitavo Dan, que seria o Hashidan. O nono Dan, que é tido como Kyudan, e o décimo Dan, que é tido como Judan, são faixas extremamente raras, né? Que pouquíssimos lutadores de judô têm. Eu, sinceramente, nunca vasculhei para saber quantos que tem a faixa vermelha, mas são pouquíssimos lutadores espalhados no mundo. Ou seja, para você pegar uma graduação dessa, você tem que treinar muitos anos. Coisa que também me perguntam bastante é sobre a pontuação do judô. É um pouco complexa mesmo, é um pouco assim demorada até de entender quando você está competindo. Mas para quem está de fora assim não é tão difícil entender. Vamos separar em três. Eu vou tentar explicar da melhor forma. Yuko é um terço de um ponto. Se você tem um Yuko, você tem um terço de um ponto. Se você tem 2 Yuko, você tem um Azari, que seria meio ponto. Então você teria como se fosse 0,15 e 0,15, vai. Aí você teria um Azari. Se você tem 2 Wazari, você tem um Ippon. Um Ippon seria o golpe perfeito do judô. E se você dá um Ippon, acaba a luta. É tipo nocaute. Então o Yoko é sempre quando o oponente cai de lado. Então você fez qualquer golpe, deu um Sasai Tsurukomiyoshi. O seu oponente caiu de lado, você ganha um Yoko. Você deu lá um Ashibarai. O cara caiu ali de lado. Mais um Yoko. Aí você tem um Azari. O Azari é quando o seu oponente cai quase tipo Kippon, vai. Ele cai meio, quase com as costas todas no chão. E aí é tido como um Azari, tá? Se você dá 2 desses, você tem um Ippon. Existe também a questão da imobilização ou também da finalização. Se você imobilizar o seu oponente por 15 segundos numa posição, você pode contabilizar um Azari, ou dependendo, se você... Existem 2 penalizações, que seria a Shido, que é uma infração leve, e a Hanzukumake, que é uma violação grave. Mas lembre-se que o Shido é cumulativo. Então se você receber 4 avisos do juiz, na quarta, você sabe que você tomou um Hanzokumake, e o Hanzokumake é desqualificação. Certo, campeão? Vou falar um pouquinho das técnicas aqui também. Muita gente também pergunta. As técnicas de judô elas são divididas basicamente em poucas palavras assim, tipo mão, quadril, perna
sacrifício. Mas eu vou falar todas para que o vídeo fique bem completo. A gente tem as técnicas de Nage-waza, que são as técnicas em pé. Te-waza são as técnicas de mão. Tashi-waza são as técnicas de pé, ou ashi-waza. Koshi-waza são as técnicas de quadril. Ashi-waza são as técnicas de perna. Sutemi-waza são as técnicas de sacrifício. Maesutemi-waza são as técnicas de sacrifício para frente. Yokusutemi-waza são as técnicas de sacrifício para o lado. Katame-waza são as técnicas de domínio no solo. Osaekumi-waza são as técnicas de mobilização. Shime-waza são as técnicas de estrangulamento. Kanetsu-waza são as técnicas de luxação ou chave de braço. E temos por último Atemi-waza, que são as técnicas de ataque nos pontos vitais. Lembrando que nem todas as técnicas que eu mencionei são permitidas em competição, certo? Essas são as técnicas do judô, mas não todas são permitidas em competição, certo? Mesmo porque umas seriam completamente inviáveis pela integridade física dos atletas, entre outros fatores. O judô no MMA ele também teve uma grande ascensão, mas infelizmente tanto o judô quanto o jiu-jitsu não contaram muito com a mídia, assim, em produções cinematográficas, vamos dizer assim. Nessa época, era uma época que o karatê, o kung fu, Bruce Lee, aquele negócio estava, sabe, crescendo muito, e isso impediu um pouco que o judô e o jiu-jitsu ganhassem um espacinho maior dentro dos cinemas. A gente tem muitos poucos filmes que tratam de judô e jiu-jitsu especificamente, e os que tem, convenhamos, são ridículos. A gente tem poucos filmes bons mesmo que falam sobre judô e sobre jiu-jitsu, infelizmente, né? Mas em contrapartida, no MMA, tanto o judô quanto o jiu-jitsu ganharam muito espaço por serem lutas excepcionais e muito efetivas contra outras artes marciais como boxe, muay thai e outras técnicas de trocação. Não estou falando que seja superior, estou falando que no MMA se destacou, né? Evidente, vocês viram a história que Royce fez no UFC e a história que vários outros atletas fizeram no Pride, por exemplo, com o judô, né? Então, ambas as artes marciais ganharam muito espaço dentro do octógono e dentro do ringue de MMA. Eu vou falar o nome de algumas pessoas aqui. Tem muito atleta, muito atleta. Eu poderia falar vários aqui, mas talvez você nem conheça a grande maioria. Mas você, pelo menos já estou falando, Honda Hyusei, que é a atleta feminina, que veio do judô. Sakuraba, apesar do Sakuraba, vejam bem, ser um atleta de wrestling, ou seja, ele treinava wrestling, ele também treinava judô, e bastante. Tinha um outro atleta no Pride, que eu não estou lembrado o nome dele, agora que ele fez uma grande luta, inclusive com o Vanderlei Silva, deu um baita de um trabalho pro Vanderlei, era um atleta do judô, mas eu não estou lembrado agora o nome. Então tinha-se vários atletas naquela época do Pride, né? Principalmente a maioria japonês do judô, e isso fez com que essa arte tivesse uma ascensão muito grande na época desse evento, que foi mais ou menos lá pelo ano de 2005, uns 10 anos atrás. O Brasil tem grandes atletas no judô, é um grande celeiro de atletas. Eu tive a oportunidade de treinar com um deles, né? E eu tive a oportunidade de prestigiar vários outros, tendo vista que a minha cidade é o lugar de moradia de quase a metade desses atletas que eu vou citar aqui, que inclusive são meus atletas favoritos, que é o Thiago Camilo, o Flávio Canto, o Leandro Guilheiro, o Leandro Cunha e o Moacir Mendes. Eles são grandes atletas no meu ponto de vista, para mim eles são os melhores aí.
Mas existem outros atletas que também são excepcionais, não só no Brasil, mas como no mundo inteiro. E eu vou citar alguns que tiveram o seu prestígio aí e a sua glória olímpica, né? Que temos o famoso Aurélio Miguel, conhecido Aurélio Miguel, Rogério Sampaio, que inclusive tem uma academia aqui na cidade. Tem a Sara Menezes, a Chiaki Ishii, o Chiaki Ishii. Ele tem esse nome de japa, mas ele é brasileiro. Inclusive, ele foi o primeiro brasileiro a conquistar uma medalha. Ele ganhou a medalha de bronze em Munique. A gente tem o Douglas Vieira, que conquistou prata em Los Angeles. O Leandro Guilheiro, Flávio Canto, Felipe Kitakai, Maíra Aguiar, o Rafael Silva. Eu posso ter esquecido de alguém. E se você lembrar de mais algum atleta que teve medalha em competições olímpicas, posta aí no comentário. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esta foi a breve história do judô. Lembrando que a história de uma arte marcial ela é milenária, então ela se perde em muitas épocas e é adicionado muitas coisas ao longo do tempo, porque é geracional. Então, o que nós temos relatados são relatos descritos, relatos onde foram passados de geração para geração, mas embora assim, o que pode se dar mais certeza dessas artes marciais é a história mais do jiu-jitsu e do judô, tendo em vista que a propagação dessas duas artes marciais que nasceram conjuntamente, né, uma derivou da outra, é o fato de que foi a época da Segunda Guerra Mundial. E nessa época, os americanos que se apossaram do Japão treinavam as artes marciais, tanto o judô quanto o jiu-jitsu e também karatê. Então, a maioria dos americanos levaram a arte marcial para o mundo, ou seja, foi propagada para o mundo inteiro. E devido à migração também que o Japão teve com vários países, inclusive aqui no Brasil, a arte marcial também acabou ficando bem conhecida em vários outros lugares, graças à própria imigração dos próprios japoneses. E é isso, pessoal. Um forte abraço a todos vocês. Não se esqueçam de curtir, de comentar, de compartilhar se possível. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Fui.
Os próprios pais de Jigoro Kano enviaram ele para Tóquio com apenas 11 anos para ele aprender inglês. E Jigoro Kano gostou muito, se dedicou, se aprofundou no inglês e se tornou professor do idioma e também tradutor. E até mesmo depois ele abriu a sua própria escola, que foi chamada, se não me engano, de Kobukan, e essa escola ficava situada mesmo em Tóquio. Mas depois de um tempo, quando o Kano fez 16 anos, ele incorporou um pouco e tentou seguir novamente para os esportes. Aí ele começou a praticar ginástica, remo, beisebol. Porém, mesmo assim, ele era muito frágil ainda. E por isso, vamos dizer assim, que o Kano passou por uma espécie de bullying na época da escola. Então, por livre e espontânea vontade, ele decidiu ir treinar jiu-jitsu e ele começou as suas aulas com o mestre Teinosuke Yagi. E em 877, né, Jigoro Kano ele se mudou para a escola do mestre Hashinosuke Fukuda, que morreu infelizmente cedo. E o seu próximo mestre foi Masatomo Izu, que também morreu cedo. Aí Kano ficou sem mestre, mas ele continuou treinando todos os dias intensamente por conta própria. E ele tinha, né, ele tinha como treinar, não só pra, um pouco estranho, né, mas mesmo o seu pai sendo militar, casca grossa, não, meu filho vai ser lutador. Eles quiseram, tanto o pai quanto a família, que o filho seguisse ou uma carreira diplomática ou política. Mas o próprio Jigoro Kano optou por fazer magistério. Kano, ele tinha um estereótipo meio, vamos dizer assim, nerd, vai, é a palavra que eu achei aqui, tipo baixinho, magrinho, de óculos, tipo de personalidade bem marcante, distinta. E ele sempre teve um físico bem franzino. Isso é meio estranho, né? Novidade, tipo, todos falando de Funakoshi de atual. Bom,
Para contar a história do judô, o caminho suave, que é o significado da palavra, que também pode se traduzir como caminho da suavidade, eu tenho que contar a história do pai do judô, o mestre Jigoro Kano. Kano, para os mais íntimos, nasceu em 28 de outubro de 1860 em Mikage, Japão. Ele era filho de um cara casca grossa chamado de Jirosaku Mareshida Kano, que era funcionário da Marinha Imperial e samurai, que seguia à risca os mandamentos e os valores do Bushido e também era praticante, obviamente, por ser samurai, de várias artes marciais, entre elas o jiu-jitsu. Mas mesmo assim, o velho Gracie, os dois também tinham físicos bem franzinos assim. Funakoshi é o pai do karatê, né? E o Hélio no jiu-jitsu. Então parece que é meio uma coisa deles, assim, né? Mas eu acho que Kano ganhava tanto de Gishin quanto do Hélio, porque Kano ele tinha somente 1,50 m de altura e ele pesava apenas 48 quilos. É, meus amigos, apesar de Kano amar esporte desde cedo, ele não conseguiu ingressar em nenhum deles por causa da sua fragilidade, né? E porque também na época os técnicos eles faziam, tipo, eles eram bem exigentes aí quanto a isso aí. Sendo assim,